Então vamos lá, semana Atrair, fechar a quarta aula hoje, que a gente vai falar sobre como fechar a venda. A gente já falou primeiro, já falamos bastante aqui sobre como a gente deve conhecer o nosso cliente, para depois como que a gente pensa em atrair o cliente, para depois como que a gente pode abordar ele e daí depois a gente começa a levar a venda em direção ao fechamento. Mas não se esqueçam que tudo começa, todo o planejamento realmente começa com a gente definindo quem que é o nosso cliente, o nosso melhor cliente, como que a gente faz para descobrir coisas sobre ele que nossos concorrentes não sabem ou que não usam isso. É muito fácil a gente se diferenciar dos concorrentes por a gente conseguir direcionar realmente a venda e a partir disso a gente começa a fazer o nosso processo de vendas até chegar de fato no fechamento. Algumas coisas sobre o fechamento. Não existe frase mágica. Tem muita gente que procura no Google como fechar minha venda, frases para fechar a venda. Não existe frase mágica. Se você achou que na apresentação aqui eu ia falar isso, eu vou dar algumas dicas e técnicas sim, só que não existe frase mágica. Por quê? Porque a maioria dos vendedores, quando acha que está com um problema no fechamento, na verdade eles estão com um problema em etapas anteriores ao fechamento. Se um cliente fez uma reunião com você, você saiu da reunião falando, porra, vou fechar essa venda, o cara não me falou nenhuma objeção, vai dar certo. Cara, a chance de dar errado é muito grande, porque quando a gente acha que tudo flui muito bem e a gente acha que o problema está no fechamento, o problema está anterior ao fechamento, então é um processo. E é isso que a gente vai falar aqui, esse processo, eu vou dar 6 etapas desse processo para guiar certinho até chegar no fechamento. E quando a gente consegue fazer essas etapas com sucesso, o fechamento acontece de forma automática. É uma coisa que a gente deve estudar e praticar, e a gente sempre tem que ter o objetivo de reduzir esse ciclo de vendas. Ciclo de vendas é o tempo que a gente falou oi para o cliente, quanto tempo demora para ele de fato comprar da gente. Por mais que a gente não possa apressar muito, tentar ficar empurrando para o cliente, a gente tem que sempre tentar encurtar esse ciclo de vendas. É uma etapa delicada, sim, porque se a gente faz alguma coisinha errada, o cliente vai achar que a gente está querendo vender uma coisa que ele não precisa. Então a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que usar muito da confiança que a gente criou durante a relação e a gente tem que testar. Algumas vezes o fechamento de uma venda, tem venda que é mais explosiva do que outra, tem venda que é mais complexa, tem venda que você vai falar com menos pessoas, venda que você vai falar com mais pessoas, então a gente tem que saber identificar e nos adaptar para cada tipo de venda. Mais uma vez, valendo muito a pena a gente conhecer a buyer persona, sabendo que cada um valoriza, o modo que cada um pensa. Existe uma coisa também que chama estilos predominantes de comunicação, que tem um cliente que é mais cliente estilo coronel, que é mais direto assim, gosta dele, tá aparecendo que tá dirigindo. Tem um cliente que é mais tipo vovó, que é mais demorado, que é aquelas pessoas boas para ter um relacionamento a longo prazo. Então a gente tem que saber nos adaptar a cada tipo de cliente e saber a jornada de compra. Se ele já está decidido para comprar, só está olhando entre a gente e nossos concorrentes, para a gente focar um pouco mais nas características, ou se ele ainda não está decidido em comprar, a gente foca mais nos benefícios, leva a conversa mais para os problemas que ele está enfrentando, coisas que a gente já falou em outras aulas. E hoje aqui a gente vai falar então esse passo a passo, 6 etapas que a gente pode fazer para o nosso processo de vendas acontecer de uma forma até que natural, e depois eu vou falar 16 dicas e técnicas que a gente pode usar para fechar as vendas. Primeiro então, vamos para o passo a passo aqui. A primeira coisa que a gente sempre tem que tentar fazer é ganhar a confiança do cliente, aquela coisa que a gente falou bastante ontem. A gente faz compra em quem a gente confia. A gente não compra nenhuma bala de 10 centavos se a gente achar que aquele vendedor vai passar a perna na gente, se a gente não confiar nele. Então, a gente só vende em quem confia na gente. A gente só compra em quem a gente confia. Vendas é essa relação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ganhar a confiança do cliente. Você tem que fazer, você como vendedor, você tem que fazer perceber que isso está sendo bom para os dois lados. Você tem sim sua cota, sua meta para bater, mas você não quer bater sua meta se você não for trazer benefício e vantagem também para o cliente. E daí são aquelas técnicas de programação neurolinguística e de rapport que a gente falou ontem, usar comportamentos semelhantes, que a gente confia em pessoa que a gente se assemelha em alguma coisa. Então, no começo, não é querer ficar enchendo linguiça, mas vamos pensar de que forma a gente pode criar um ambiente mais amigável, um quebra-gelo, para começar essa negociação, essa conversa de uma forma mais amigável. Essa é a primeira coisa. Mesmo que a gente vá aqui falar aqui sobre fechamento,
Lembra, o fechamento começa logo no primeiro instante. Depois, a gente não pode, só porque a gente achou alguma coisa em comum com o cliente, já falar, então compra meu produto. Não, a gente tem que saber se o que a gente vai vender realmente vai ajudar o cliente. A gente tem que manter o assunto no que ele valoriza, no que ele precisa, e não em outras coisas que a gente quer falar. Se a gente vai lá, nosso produto tem uma característica X Power Blaster, não sei o quê. Algumas vezes a gente saiu desse treinamento da nossa empresa sobre nossos produtos e nossos serviços com tanta coisa na cabeça do pessoal falando que nosso produto é a oitava maravilha do mundo, vamos lá que a gente quer chegar nos clientes já vomitando sobre isso. Só que a gente tem que focar no que o cliente quer, no que o cliente valoriza e não no que a gente como vendedor quer vender. Porque muitas vezes o cliente fala o que ele precisa. Ele fala, eu preciso dessa característica aqui. Mas a gente está tão interessado naquele treinamento de vendas que a gente fez sobre esse serviço, sobre essa outra característica, que a gente nem ouve o que ele escuta, a gente nem escuta o que ele fala. Então, a gente sempre tem que ficar escutando muito bem. Não é só esperar a nossa vez de falar. A gente tem que escutar de verdade. E mesmo que a gente já saiba o que o cliente precisa, o que ele valoriza, vamos deixar ele falar. Vamos mostrar que é para ele, que a gente quer realmente entender o que ele precisa para saber se a gente pode ajudar a criar essa percepção nele de um interesse nosso. E depois a gente sempre tem que nos mostrar como otimista. Otimista sim, mas otimista não é entusiasmado. Não, vamos lá, não sei o que, aquela história lá de vendedor de carro usado. Vamos lá, deixa eu te mostrar isso aqui. Não, vamos sim ser otimista, porque não dá certo o vendedor que não é otimista, que não fica sorrindo. Sorriso é muito importante, só que você não precisa ser também aquele estilo pagodeiro. Eu, quando comecei a trabalhar nas vendas, eu tive um chefe meu que falou que eu precisava ser mais pagodeiro, porque eu sou introvertido, eu não tenho esse perfil de um vendedor de carro usado. O Kleber, que tá aí, me conhece pessoalmente, ele sabe que eu sou quieto, eu sou na minha, mas não por causa disso que eu não sirvo para ser vendedor. Cada vendedor, eu acredito que tem uma personalidade própria, não dá certo se tentar mudar, igual eu fui tentar ser mais pagodeiro, desses que chega dando risada, contando piada, não deu certo, porque as pessoas não confiavam em mim e, consequentemente, não confiavam no meu produto. Então, a gente tem que nos preocupar em não causar desconfiança no cliente, só que sempre nos mostrar otimista. Otimista é uma coisa, entusiasmado é outra. Deixa o entusiasmo de lado, mas vamos sim ser otimista e saber falar a mensagem certa na hora certa para o cliente tomar um próximo passo dentro do nosso processo de vendas. Construir a necessidade é uma coisa muito boa antes da gente tentar fechar a venda. O que é construir a necessidade? Tem uma técnica que chama Spin Selling, que é da década de 80, mas só agora nos anos 2000 ficou muito famosa. Spin Selling são 4 etapas, que é solução, problema, implicação e necessidade. Aqui eu vou estar focando da necessidade, de construir a necessidade. O que é isso? A gente falou bastante que a gente tem que conversar com o cliente nas outras aulas, a gente falou bastante sobre isso, que a gente tem que fazer o cliente confessar para a gente que ele tem um problema. Só que, mesmo que ele confesse para a gente que ele tem um problema, e se a gente for tentar vender o nosso produto para resolver esse problema, pode ser que ele não compre. Por quê? Porque todo mundo convive com um problema, todo mundo sabe que tem problema, mas que pode conviver. Só que, quando a gente tem grandes problemas, quando a gente percebe que esse problema realmente está impactando nossa vida, aí a gente vai querer resolver. Então, o que a gente, como vendedor, tem que fazer? Tem que mostrar para o cliente que esse problema é grande, esse problema não é pequeno. E como que a gente faz isso daí? Construindo essa necessidade, aumentando a necessidade, enfiando o dedo na ferida mesmo, fazendo ele imaginar as consequências que ele vai ter caso ele não resolva esse problema. Então, o cliente falou para você que tem um problema, não tenta ainda oferecer seu produto, vai com calma. Faça essas perguntas mesmo. E quais impactos isso te traz ao longo prazo? Que consequência que isso está te trazendo? Aquela história lá que pode ser uma baita de uma embarcação, um iate, um barco gigante e tiver um pequeno furo. Esse pequeno furo, com o tempo, vai afundar esse barco. Então a gente tem que mostrar exatamente isso daí para ele. Por quê? Porque a gente aceita comprar de uma forma mais fácil, de uma forma mais natural, alguma coisa que a gente pede. Então, se a gente conseguir fazer isso antes de chegar realmente para tentar fechar a venda, tentar fechar o contrato ali com alguma coisa que ele percebeu a necessidade, a gente vai ter muito mais chance de conseguir fechar isso daí. Fazer a oferta só depois do cliente identificar que tem esse problema e só fazer a oferta depois do cliente identificar as consequências que ele vai ter caso ele não resolva esse problema.
Porque algumas vezes a gente está querendo vender um produto que é mais caro do que o cliente está comprando hoje. Só que ele vai economizar um pouco de dinheiro com isso daí, porque o produto tem uma qualidade melhor, vai trazer um retorno, é mais durável, ele vai poder comprar, não vai precisar comprar de tanto em tanto tempo. Alguma vantagem a gente está trazendo para ele. Só que parecendo uma vantagem pequena, faça ele imaginar essa vantagem ao longo do ano. Descubra alguma coisa que ele quer fazer com esse dinheiro que ele vai economizar ao longo do ano, faça ele imaginar isso, que ele vai economizar a longo prazo, que ele vai poder realizar outras coisas a longo prazo, mesmo que pareça uma coisa pequena, faça ele imaginar as consequências que daí ele vai ficar com vontade de resolver. Outra coisa também, com a gente chegando no fechamento, na hora de fazer o contrato, assinar mesmo, de pegar a caneta e dar para ele, é utilizar a ancoragem. Eu coloquei essa imagem nos slides aqui das duas pizzas, porque é um exemplo clássico que existe da ancoragem. Todo mundo já viu um cardápio de pizza aqui. Para que existe aquela pizza média no cardápio? A diferença de preço é muito pequena da grande. O cara que está comprando a pizza não quer a pizza média. O pizzaiolo não quer vender a pizza média. Só que ela existe para quê? Para deixar a pizza grande não parecer tão cara. Porque se tem uma pizza grande lá, R$ 60, a pessoa vai olhar e vai falar, porra, R$ 60 é caro. Agora, se tem uma pizza média do lado a R$ 55, o cara vai falar, pô, de 55, R$ 60 eu vou comprar a grande de 60, quase não tem diferença aqui, R$ 5 só a mais. Então, a gente sempre tem que tentar comparar o nosso produto com alguma outra coisa. Não necessariamente precisa ser o mesmo produto, que nem pizza e pizza, só que a gente pode comparar com uma outra coisa que a pessoa gasta. Por exemplo, não sei o que vocês vendem, vou falar o que eu vendo aqui. Eu vendo o curso de vendas, por exemplo. O meu curso de vendas, se você parcelar ele, sai menos de R$ 40 por mês. Pô, R$ 40 por mês é uma pizza. O cara deixa de comprar uma pizza por mês para estudar, para conseguir melhorar o faturamento, aumentar o lucro dele. Então a gente tem que sempre tentar criar essa ancoragem para ele ter uma noção do que é o nosso produto, do que é o nosso preço, para ele comparar com outras coisas. Fica muito mais fácil de vender do que se a gente tentar vender só uma coisa jogada no ar na cabeça dele, que a gente fica meio abstrato, a gente não sabe como que ele vai interpretar essa coisa se fica jogada do nada. Mas se a gente cria uma ancoragem, se a gente dá uma comparação com ele, vai ficar muito mais fácil ele poder comparar para ter uma noção. Então ali, ó, compare com um produto mais caro, com poucas vantagens, para ele ver que o nosso é mais barato e mesmo assim vale a pena, ou comparar com outro de qualidade inferior, com pouca diferença no preço, para ele ver que o nosso é mais caro, mas as vantagens são muito maiores do que somente essa diferença no preço. E daí chegando no final, quando a gente vê que está tudo claro, você está entendendo o que ele precisa, ele está entendendo o que você tem para vender, sempre vai perguntando, nunca deixa as objeções chegar no fechamento, chegar na hora final ali. A gente falou numa outra aula também sobre a gente pegar um papel e escrever todas as objeções que a gente recebe. Sempre tenta resolver essas objeções antes realmente do fechamento. Se você sabe que você vai tentar fechar a venda, ele vai falar, mas eu só tenho que falar com meu chefe, com meu marido, com minha esposa, com meu filho, tenho que falar com o cara que vai usar isso daí. Não deixa isso para o final, resolve antes. Faça você essa chamada. Inclusive, eu acredito que você não possa tomar essa decisão sozinha, você tem que ouvir a opinião de outra pessoa. Eu queria chamar para uma reunião aqui também sobre alguma coisa mais técnica e você não ter esse perfil técnico. Você não gostaria de chamar seu chefe de manutenção aqui e eu chamo a pessoa mais técnica da minha empresa para eles conversarem aqui, o techniquez, a língua deles, que eles se entendem. Tenta resolver essas objeções antes de chegar no fechamento. E se você vê em algum momento da negociação que o cliente ficou com aquela cara que não está entendendo muito bem, ficou com uma pulga atrás da orelha, pergunta para ele, para tudo e pergunta, tem alguma coisa aqui que eu consigo te ajudar, que você não está entendendo muito bem? Porque se ele ficou com uma pulga, ele não vai querer comprar no final. Então vamos tentar resolver isso antes. E sempre deixa ele com a percepção que ele está no controle. Vai dando opções para ele. Aquela história lá que a gente falou também de quando mandar um orçamento, manda 3 opções. Uma mais simples, uma média e uma mais completa, para ele achar que ele está no controle. Isso ajuda muito também e a gente vai direcionando. Isso aí chama instrumentalidade. A gente fica no controle dando opções para o cliente. Ele vai achar que ele está no controle. E vai conversando, para chegar no final, a gente fazer um contrato verbal. O que é um contrato verbal? A gente vai relembrar tudo que a gente conversou durante a negociação.
A gente vai falar, bom, seu Francisco, então igual o senhor falou, você falou que está com essa dificuldade, precisaria receber esse produto de tanto em tanto tempo, ou você gostaria que esse serviço fosse prestado de 6 em 6 meses aqui, desse jeito, desse modo, vindo uma pessoa assim, a gente acompanha, vem uma pessoa aqui para ensinar como é que usa esse produto. Você vai resumindo tudo que vocês conversaram como se fosse um contrato verbal, porque daí ele vai falar, não, é verdade, a gente já falou tudo isso, então vamos fechar. Beleza? Então, quando a gente começa um processo de vendas, faz todas as etapas de forma certinho, o fechamento ele vem meio que de forma natural. E a gente, como vendedor, também tem o papel de sempre querer fechar essa venda. Não de pressionar muito para espantar ele, só que a gente sempre tem que tentar encurtar, sim, esse processo de vendas. Só que a gente vai conseguir fazer isso não exatamente no fechamento, mas durante as outras etapas do processo de vendas. O meu processo de vendas em si, mesmo que eu ensino no curso, numa mentoria quando eu dou individual, por exemplo, tem 6 etapas. A primeira etapa é a abordagem, depois a gente faz a qualificação. A qualificação é para falar para o cliente que ele realmente tem esse problema e para a gente ver também se ele é um potencial cliente, para ver se a gente vale a pena ficar insistindo nesse cara ou se vale a pena desistir para o outro, para depois a gente aumentar essa necessidade, coisa que a gente falou aqui, para depois a gente dar uma espécie de amostra do que a gente está vendendo, só para depois levar para o fechamento. Ou seja, e depois ainda o pós-venda, essa aqui é 6 etapas. Ou seja, se a gente faz as 4 primeiras etapas, sendo que as 3 primeiras são só para falar do cliente, a gente começa a falar sobre a gente na 4ª etapa só, o fechamento vem de forma natural, porque a gente já conseguiu resolver essas objeções e depois fazer o pós-venda na última etapa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem parar, me perguntar, quiser levar para o lado de vocês mais prático aí, alguma dúvida, fiquem à vontade. Senão eu vou tocando a ficha aqui. 16 dicas e técnicas para fechar a venda. Lembra, não existe frase mágica, mas existe algumas formas sim que a gente pode tentar ajudar para acelerar isso daí. Teste provador é uma amostra mesmo. Isso é muito mais comum, assim, vamos dizer, em coisa de alimentos e bebidas ou até de roupa. É mais fácil. A gente tira aquela pulga atrás da orelha, a gente vai diminuir aquela sensação de nos arrepender de ter comprado alguma coisa se a gente conseguir experimentar isso. Só que não é só com alimentos e bebidas ou roupa que a gente pode dar essa amostra, que a gente pode usar um tipo de teste provador. A gente pode mostrar, por exemplo, resultados que outras pessoas já tiveram, é uma espécie de amostra. Se você tiver estudos clínicos, alguma coisa do tipo, você pode usar também isso daí. Você tem que dar para o cliente um gostinho do que ele pode vir a ter com o seu produto. Quem vende software, ERP, essas coisas de automações, você pode dar uma demonstração por 7 dias grátis, ou você pode dar uma versão mais simples para ele. Tem vários aplicativos, softwares de computador que fazem isso. Sempre pense de que forma você pode dar um gostinho para ele antes realmente de tentar ali bater o martelo. Segunda coisa, garantia. Garantia é muito bom para eliminar essa pulga atrás da orelha da pessoa. Fala, não, se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Se você não gostar, a gente vê uma outra forma. Eu te ajudo, eu te reembolso, ou eu venho aqui de novo. Tenta falar isso até no fechamento para ajudar a fechar. Essa garantia realmente é muito boa para ele não ficar com essa impressão de que ele pode vir a se arrepender caso ele compre de você. Terceira dica, perguntando se está claro. Está claro até aqui? Está claro até aqui? Tem alguma coisa que você não está entendendo? Tem alguma coisa que eu possa explicar melhor? Tem alguma coisa que se eu te falasse ia te ajudar a comprar? Vá sempre querendo saber se está tudo claro na cabeça dele, porque ninguém compra, ainda mais se o ticket for grande, se o preço do que você está vendendo for alto, ele não vai comprar se ele tiver ficado com alguma dúvida. E o problema disso, muitas vezes ele vai inventar qualquer outro motivo. Se você não for perguntando para ele se está claro, se não está claro, ele vai inventar qualquer outro motivo. Ele vai falar que ele não precisa, que ele já tem, que ele está ocupado no momento, que ele não pode falar, vai ficar te enrolando, me manda por e-mail que depois eu te respondo, estou ocupado agora. Por quê? Porque ele não está claro, está confuso para ele, ele não entendeu alguma coisa, então ele vai ficar inventando outra desculpa. Então a gente, como vendedor, tem essa obrigação de ir perguntando para ele. Quarta dica, edição limitada, alguma coisa que vai acabar.
Pode ser uma oferta, pode ser um produto, pode ser uma campanha que você está fazendo para alguma coisa, desde que seja de verdade. De novo, a gente falou isso ontem, você não pode falar que alguma coisa vai acabar se não for. Ele vai descobrir e você vai se dar mal, você vai se estrepar. Mas se você tiver alguma coisa assim que for realmente que vai acabar, seja uma promoção de um produto ou seja o mesmo produto que não vai ter mais, você pode usar isso também. Lançamento. Lançamento é muito bom também para fazer a pessoa já comprar ali. As pessoas gostam de ter vantagem sobre outras pessoas. Então, quando surge um lançamento, as pessoas querem comprar logo para serem aqueles first adopters, para serem aquelas primeiras pessoas que compraram um produto e poder falar para os outros: olha, eu já comprei, eu tenho, você não tem. Quando outra pessoa vem falar: oh, você viu que lançou? Eu já tenho isso. As pessoas gostam de serem as primeiras a usar, eles criam uma certa vantagem frente às outras pessoas. Então, um lançamento é muito bom também para a gente conseguir vender logo para o cliente, encurtar esse ciclo de vendas. Sexta dica, o calendário, uma ocasião especial. A gente falou isso de como dica também para atrair o cliente e pode ser usado também para fechar a venda. Algumas vezes tem aquele cliente que está quase fechando, mas está deixando para depois. Ele está quase ali fechando, mas ainda não vê a necessidade de fechar. E você faz alguma campanha específica, seja uma promoção, porque daí você vai aumentar em volume e diminuir na margem, mas você vai aumentar em volume, então ainda vale a pena você vender, seja alguma data comemorativa que você está parabenizando o seu cliente, data comemorativa da sua empresa. De novo, pega o calendário ali, conheça seu cliente, veja quem são, se você vende para médico, você vende produto hospitalar, veja o dia do médico, faça uma campanha para ele. Se você vende sapato, faz uma campanha para vender sapato branco. Se dia de administrador, tenta descobrir sobre seus clientes, pega o calendário, veja algumas datas ali comemorativas que você pode fazer alguma campanha específica, aniversário da sua empresa, comemoração de aniversário do seu produto, alguma coisa do tipo, pega o calendário, porque isso ajuda tanto para atrair quanto para fechar uma venda com algum cliente que estava postergando essa compra também. O pós-venda. O pós-venda é uma das melhores coisas que existem nas vendas. Sempre que você vender alguma coisa para alguém, já deixa falado, já deixa marcado com o cliente que você vai ligar para ele depois para saber se deu certo o que você vendeu. Sempre faça isso. Isso daí vai te ajudar a fechar. Por quê? Porque, mais uma vez, você vai tirar aquela pulga atrás da orelha da pessoa. Você vai falar: não, não se preocupe. Inclusive, eu tenho costume de ligar para todos os meus clientes depois para saber se tudo deu certo. Se não deu certo, vai te ajudar no fechamento também. Ele vai falar: pô, o cara não vai sumir. É igual, sei lá, serviço da net. Serviço da net, se você quer assinar, é uma maravilha. Se você quer cancelar, é uma porcaria. Então, todo mundo é assim. Então, é uma forma simples e fácil da gente conseguir se diferenciar. Tem até um exemplo de um farmacêutico que aumentou e muito as vendas dele, porque ele ligava para as pessoas, até que ia comprar um remédio para dor de cabeça, uma aspirina, um paracetamol. Se ele tinha o cadastro da pessoa, ele ligava depois para a pessoa para perguntar como é que estava. Então, o pós-venda é excelente para vender mais e inclusive para fechar uma venda. A gente fala isso para o cliente: ó, eu vou te procurar depois para saber se deu certo, se você precisa de alguma coisa, se tudo que eu vendi se foi entregue, se você recebeu. Tem inúmeras vantagens o pós-venda e sem dúvida nenhuma para ajudar a fechar a venda é uma delas. Ainda não, sempre fique isso na cabeça. Se o cliente não comprou de você, fale isso mesmo. Ó, então tá, a gente ainda não vai fechar, mas semana que vem eu volto aqui, mas daqui a 15 dias eu te procuro. E daí volte a procurar ele. Sempre deixe isso na cabeça, que ele não comprou de você é porque ele ainda não comprou. Vendedor não pode desistir de um cliente se ele realmente ter certeza que pode ajudar esse cliente. Aquela história lá que a pesquisa do Google que saiu em janeiro, a maioria das vendas acontecem depois da quinta prospecção, depois da quinta tentativa que um vendedor faz com um cliente, com um potencial cliente. Só que, só se eu não me engano, eu acho que era 10 ou 20% dos vendedores passavam da terceira tentativa. Por quê? Porque eles acham que vai ficar enchendo o saco do cliente, o cliente já falou que não quer. É normal, mas a gente tem que prospectar. É difícil? É chato? Pode ser, mas qual que é o lado bom disso? É que nossos concorrentes não fazem. Então, se a gente fizer isso da forma correta, é aquele negócio: a gente tem que ser persistente, não insistente. A gente tem que persistir com otimismo, querendo entender mais sobre o cliente. Se você for voltar a fazer esse segmento com o cliente
que está quase comprando, mas ainda não comprou, não ligue para ele só falando, ô fulano, e aí, não sei o que, já viu minha proposta, pensou? Não, comece o assunto falando alguma coisa que vai atrair o cliente, comece falando sobre ele. Se você sabe que ele gosta da revista Pequenas Empresas, Grande Negócio, se você sabe que ele gosta da revista Decoração, se você trabalha em alguma coisa a ver com decoração, pega alguma reportagem disso daí e fala, ô Cidinho, aqui, vídeo, a gente estava falando sobre isso outro dia, vi essa reportagem, lembrei de você. E aproveitando, posso te dar uma ligadinha hoje às 2 horas aqui? Eu tenho uma coisa que acho que vai te interessar. Comece falando sobre o cliente, mas não desista dele. Liga para ele, faça uma chamada para ação, conversa com ele e sempre fique com isso na cabeça. Se ele não comprou de você, mas ele é um potencial cliente, é porque ele ainda não comprou. Nona dica aqui também, experiência do cliente. Experiência do cliente a gente sempre tem que. A nona e a décima aqui, elas estão separadas, mas na verdade elas são. Eu vou juntar elas aqui para ficar mais fácil de falar. A gente sempre tem que tentar superar a expectativa do cliente. Como que a gente supera essa expectativa do cliente? A gente tem que pegar toda a experiência que o cliente tem com a gente e tentar superar a expectativa dele em uma das etapas. Por exemplo, quem vende vinho. Tem um exemplo muito clássico aqui de uma Yellowtail, que é uma fábrica americana, uma indústria americana que produz vinhos, e desculpa, australiana, que produz vinhos, e eles queriam entrar nos Estados Unidos. Estados Unidos tinha uma porrada de gente que consumia vinho, era tudo muito acirrado, mas o que eles viram? Que as pessoas que iam comprar vinho tinham dificuldade, porque era muito tipo de uva, eles não sabiam a temperatura, até os rótulos deixavam em dúvida se era difícil ou não. O que eles fizeram? Eles melhoravam a experiência do cliente na hora de comprar o vinho. Não era tanto no gosto, no sabor, claro que isso é importante também, né? Mas não era só nessa questão do gosto, do sabor, de falar que a safra era tal. Não, eles criaram um rótulo mais atrativo, mais fácil de comprar, menos opções. Ou seja, eles conseguiram superar a expectativa do cliente em uma etapa só. Falam que a gente tem de 5 a 6 etapas de compra quando a gente vai comprar. Claro que mercado a mercado varia um pouco mais, mas a gente tem quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente que é a própria compra, né, pesquisa e compra, depois a gente vai usar o produto, depois é se ele precisa de algum outro produto complementar a isso, por exemplo, se ele precisa de desde uma energia elétrica, desde pilha. Pô, quem vende brinquedo para criança, acho que todo mundo aqui já comprou brinquedo para criança, chega na hora precisava de pilha e você não comprou a pilha. Se é um brinquedo que já vem com a pilha, mesmo que a pilha não dependa de quem realmente fabrica o produto, você consegue superar a expectativa do cliente. Tem a hora do descarte também. Tem um exemplo da Philips, a Philips Electronics, que vendia aquelas lâmpadas fluorescentes, aquelas lâmpadas finas, compridas, que fica em galpão, shopping, essas coisas. Todo mundo que fabricava essas lâmpadas só ficava indo no departamento de compras do supermercado, indústria, essas coisas, e ficava baixando o preço, porque todas as lâmpadas eram iguais. Então ficava com a margem cada vez menor, não compensava vender para muitas pessoas. O que eles fizeram? Ao invés de ir no departamento de compras, eles foram no departamento financeiro das empresas. E eles descobriram que o gasto maior que tinha nessas lâmpadas era para jogar fora as lâmpadas, não era para comprar, porque vinha com mercúrio e outros metais ali, que o descarte ficava muito caro. A Philips, o que fez? Lançou uma lâmpada sem esse mercúrio, sem esses metais que poderiam ser jogadas fora no lixo normal. Essas lâmpadas ficaram mais caras, davam um lucro maior e mesmo assim compensava para os clientes comprarem ela. Ou seja, a gente tem que, o negócio de pensar um pouquinho fora da caixinha. Vamos pensar em toda a experiência realmente que o cliente tem com os nossos produtos, com os nossos serviços e tentar superar a expectativa dele em uma dessas etapas. A gente nunca vai conseguir superar a expectativa do cliente em todas as etapas, é muito difícil, mas se a gente supera em uma etapa durante essa experiência de compra do cliente, a gente vai conseguir vender para ele de forma mais fácil. E saindo um pouquinho aqui só do fechamento, ele vai recomendar a gente para outra empresa, a gente vai conseguir atrair outros clientes, vai ser muito bom que a gente vai ficar realmente no boca a boca do pessoal. 11º, casos de sucesso. Durante a negociação, pense em mostrar para ele outros casos de pessoas que também estavam em dúvida se compravam ou não. Aquela história que a gente falou ontem de storytelling também. Conta um antes, um durante e um depois. Como que essas pessoas, essas empresas eram antes de você vender para elas, como que elas ficaram durante e o que elas ganharam depois. Mostre casos de sucesso realmente, que isso vai te ajudar a fechar. 12ª dica, nunca deixe o seu diferencial ser o preço. Não pode ser. Mesmo que você é o mais barato, seu diferencial não pode ser o preço.
Por quê? Porque se o seu diferencial é o preço e chegar um concorrente seu com preço mais baixo, ele já vai começar a comprar do seu cliente. Eu, como vendedor, já fiz isso, já me arrependi um monte. Querer falar, não, o meu é mais baixo, mais baixo, mais barato, eu consigo fazer mais barato. Chegou outro concorrente, baixou coisa de 5%, levou tudo. Então, mesmo que o seu seja o mais barato, não deixe isso ser o diferencial. Lembra que a gente falou ontem de motivos emocionais e racionais? O motivo de preço é o racional. Só que antes disso, a gente tem que focar no motivo emocional, no que o cliente está levando de valor de verdade, no que a gente está trazendo de benefício para o cliente. Se o seu for o mais barato, não deixe isso ficar na cabeça. Quando você for fechar a venda, não fale, então tá, vamos fechar a R$ 5 a unidade. Não, não fale isso. Vamos falar, então tá, a gente vai atender isso com esse produto para ser desse jeito, vamos entregar de tal forma para você e pronto. Não deixe o preço ser a última coisa que fique na cabeça do cliente, mesmo que o seu seja o mais barato. Entrando para as 4 últimas dicas aqui, e aquela coisa lá de ancoragem que a gente falou, né? As 4 últimas dicas de 16 parece pouco. A gente vai falar, pô, já está acabando aí, nem quero mais ver, não sei o que, parece pouco. Agora, se eu falo uma apresentação que eu vou dar 4 dicas para fechar mais vendas, parece bastante. Então, tudo é relativo. Então, a gente, como vendedor, tem que pensar de que forma a gente pode fazer essa relatividade ser ao nosso favor. Então vamos lá, 13ª dica aqui. Por que que o cliente deve comprar? Tem o Simon Sinek, que começou com isso há um tempo atrás e ficou muito famoso, que é o Golden Circle, o Círculo Dourado, que ele fala que tudo começa com um porquê. A gente sempre tem que pensar em porquê que o cliente vai comprar o nosso produto para depois pensar em como comprar e por último pensar o que ele vai comprar. Então, faz o cliente realmente perceber o porquê que ele deve comprar. Se você for falar de alguma característica do seu produto, não fale só se ele é grande, pequeno, se ele é fornecido desse jeito, se seu serviço é atendido de 6 em 6 meses. Não fale das características, fale por que ele é desse jeito. Essa característica é assim porque ela foi feita dessa forma para trazer o benefício XPTO. O meu serviço é fornecido e eu recomendo que você compre de 6 em 6 meses, porque ele tem essa característica que daí você vai conseguir, não vai deixar ficar tão ruim, você vai trabalhar com uma manutenção preventiva e não corretiva, mas sempre fale o porquê. O porquê é uma coisa muito mais fácil para ficar na cabeça do cliente e ele entender realmente as necessidades. 14ª dica aqui, suíte de produtos. A gente pode usar sim outros produtos complementares para usar o cliente a fechar, mesmo que seja uma primeira venda. Ele vai comprar uma coisa da gente, fala, inclusive, se você gostar, eu tenho esse e esse outro produto também que você pode vir a precisar mais lá na frente. E isso vai trazer uma segurança para o cliente. Por quê? Porque ele não vai precisar toda hora ficar comprando de um vendedor diferente. Se você tem um mix de produtos, se você tem um mix de serviços, se você vende mais coisa, fale isso, mas não tentando vender para ele logo de cara, mas só para dar uma segurança para ele nessa primeira compra, para dar uma segurança para ele que ele vai comprar uma vez e se ele gostar, ele vai economizar tempo de não precisar ficar pesquisando em outras pessoas depois. Use esse mix de produtos, essa suíte de produtos, mesmo que seja para vender só um produto, mas para tentar fechar essa primeira venda. 15ª dica, depoimentos, aquela questão lá de prova social. Se você é diferente da anterior que a gente falou de casos de sucesso é a gente mesmo falando. Agora, se você tiver uma página na internet, por exemplo, com depoimento de outras pessoas falando, rede social, que algumas vezes as pessoas comentam lá, isso ajuda muito também a fechar. Porque se a pessoa tiver em dúvida, mas será que isso serve para mim? Será que eu também estou precisando disso? E daí a gente vê outras pessoas que também tinham essa dúvida, mas acabaram comprando, é muito diferente e até muito melhor do que somente o vendedor falando sobre isso. Então, depoimentos de outras pessoas ajudam muito. E os 2 cérebros, que a gente também já falou que é essencial. Se a gente já tiver passado pelos motivos emocionais do cliente, que eu espero que todo mundo faça isso no começo de uma negociação, sempre dê motivos emocionais, foque no que o cliente valoriza, pergunte para ele o que ele espera, o que ele não espera, para passar por esse cérebro reptiliano pelo lado emocional. Vamos agora no fechamento, quando o cliente só está comparando você e seus concorrentes, vamos focar no lado racional, vamos dar vantagens para eles. Você já falou que precisa disso e o meu vale mais a pena porque dura mais, a qualidade é melhor e o meu vale a pena por causa disso. Então foque no motivo emocional, passe pelo motivo emocional para depois chegar no racional.
Isso também vai ajudar bastante. Então, vocês estão vendo que as coisas aqui do fechamento tem bastante coisa até que a gente já falou nas outras aulas. Por quê? Porque o fechamento não são frases mágicas. Fechamento é um processo de vendas. Se tudo no processo de vendas vai de forma adequada, vai de forma ideal, o fechamento acontece de forma meio que automática. Então, vamos sempre tentar antecipar as objeções que a gente recebe para não chegar no final e o cliente ficar inventando qualquer que seja o motivo para falar que não precisa disso, que vai ligar depois, que não pode comprar agora e ficar inventando esses motivos. Então, vamos construindo realmente a venda até o fechamento, vamos eliminando essas objeções, mapeiem as objeções, escrevam no papel aí 5, 10 objeções que vocês recebem dos seus clientes e tenta sempre antecipar elas. Se seu cliente fala que o produto é caro, não é que ele é caro, é que ele não viu o seu produto como uma prioridade para ele. Então, o que, que a gente tem que fazer? Tem que mostrar para ele que ele tem essa necessidade, que essa necessidade está causando para ele impactos, consequências, porque daí ele vai ver o produto como uma prioridade e vai deixar de fazer outras coisas, vai arrumar esse dinheiro para conseguir pagar. E se tudo estiver claro para os dois lados, feche a venda sem medo. Eu já vi vendedor que fazia tudo isso muito bem, só que virava aquele vendedor amigo, que chegava lá, conversava com o cliente, entendia tudo o que ele precisava, só que ficava com medo de fechar. Ah, eu não quis fechar. Ah, chefe, eu não quis fechar com ele agora, eu acho que ele não ia precisar, ele falou que estava ruim de dinheiro na hora. Não dá, a gente tem que ser amigo do cliente, só que a gente não pode ser só amigo. A gente tem que saber encaixar a necessidade dele com a nossa solução. Então, se tudo ficou claro para os dois lados, feche a venda sem medo e não deixe o preço ser o principal diferencial. A gente tem que sim falar nosso preço, claro, só que ele não pode ser o nosso diferencial. Nosso diferencial tem que ser todos os benefícios que os clientes levam com a venda. Beleza, galera? O que vocês acham? Vocês acham que é muito mais do mesmo, de coisa que a gente já falou em outros dias, ou faz sentido mesmo? A ideia realmente é a gente tentar antecipar ao máximo essas objeções que a gente resolve. Se vocês estão recebendo objeção, não tente resolver essas só no fechamento, não tente ignorar elas, não tenta pular essas daí, o cliente não vai comprar, ainda mais se seu produto for caro, for um ticket alto, o cliente não vai comprar de você se você ficar enganando ele, tentando disfarçar algum defeitinho, algum problema, alguma coisa que outro cliente te falou e deixou de comprar. Tenta antecipar essas objeções. Beleza, pessoal? Vou compartilhar para vocês aqui o link também para baixarem essa apostila, esses slides. Se alguém não tiver, eu estou mandando no chat aqui agora do Hangout também, o grupo do WhatsApp. Acredito que todo mundo aqui já esteja no grupo do WhatsApp, mas se alguém não tiver, eu mandei no chat aqui o link para entrar também, que é mais um lugar que eu mando os slides e a gravação depois de subir, normalmente à noite, né, porque é horário comercial. A gente tem outras tarefas, outras atividades e é o tempo de subir também. Então, daqui a pouquinho, tanto no e-mail quanto por ali, vocês já recebam e me chamem no grupo, me chamem por e-mail, me chamem no privado, me chamem no Instagram, me mandam um direct, que eu tô aqui para tentar ajudar mesmo, aperfeiçoar. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês queiram saber como que aplica melhor no negócio de vocês, por favor, vamos nos falando. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, quiser falar alguma coisa aqui, fala. O Acton. Tem dos slides, você diz, Acton? Tem como sim. O que eu posso fazer é pegar um e-mail e mandar todos, porque eles são arquivos separados, né? Eles... Vou fazer isso sim, vou fazer isso sim. Eu tô mandando um por dia para quem tá assistindo também, mas depois que acabarem todas essas aulas dessas semanas, que tem amanhã, é a última. E amanhã não tem nem apresentação de slide, amanhã é uma coisa mais cara a cara aqui mesmo, porque é uma coisa muito bacana, então eu acho que no cara a cara, olho no olho, eu vou conseguir passar melhor. Mas depois que acabar tudo, sim, eu vou pegar tanto as gravações de tudo que a gente está conversando aqui que está sendo gravado, quanto dos slides também, e vou resumir tudo em um e-mail só, uma mensagem só para mandar para todo mundo. Fica aí como se fosse um mini curso de vendas grátis. Obrigado você aí, Acton. Galera,
Bom dia para vocês, bom trabalho aí para todo mundo. Por favor, vamos se falando. Por favor, me mandem mensagem. Tem gente que acaba me mandando mensagem no privado, não tem problema. Se quiserem mandar no grupo, porque algumas vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também. Mas se quiserem me mandar no privado, se ficar com vergonha ou se achar que tem que ser alguma coisa mais direta, podem continuar fazendo isso. Bom dia para vocês aí, pessoal.